Retornando com o programa Cidade Aberta de hoje, na nossa TV Cidade, o apoio cultural é da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. O nosso convidado hoje é o engenheiro e oficial da Marinha do Brasil, o professor Marcelo Nava, o farroupilhense Marcelo Nava, que hoje nos dá uma aula sobre atividades de mergulho, mergulho profissional, enfim, mergulho de profundidade e mergulho de combate. São dois tipos de mergulhos realizados então pela Marinha do Brasil. Professor Marcelo, como são as atividades do mergulho de combate? Olha, o mergulhador de combate é uma unidade dentro da Marinha muito pouco conhecida pelos brasileiros. Primeiro porque é uma unidade altamente secreta, né, por realizar missões de sabotagem, missões de defesa, onde a própria integridade dos seus componentes tem que ser preservada para que eles não sofram ameaças, né, ou represálias. Então, toda a atividade é feita sempre sob muito sigilo. E praticamente não se sabe nada sobre eles, né, porque não sai na mídia, não sai em jornais. Certo. Mas é uma unidade altamente preparada, altamente motivada, com uma grande doutrina, né, profissional. E eu posso dizer que eles são talvez os melhores profissionais dentre todas as Forças Armadas que nós temos no Brasil, devido ao seu caráter, à sua formação, ao seu treinamento físico, né? Então, eles são chamados de Grupamento de Mergulhadores de Combate, GRUMEC, onde a base naval deles é localizada em Niterói, Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, exatamente. Né? Toda essa parte da Marinha praticamente se concentra no Rio de Janeiro. Toda ela, desde os mergulhadores. No Brasil, a referência é o Rio de Janeiro. A referência a concentração. 90% da Marinha está localizada dentro da Baía de Guanabara, né, em águas abrigadas, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro e Niterói. Certo. Isso é dentro da Baía. É a Baía de Guanabara. Muito bem. Então, o grupamento de mergulhadores de combate, eles são responsáveis por fazer a inspeção dos navios que visitam o nosso país, certo? Inspeção de drogas, verificar se não tem pessoas que vão ameaçar o nosso país, né? Como terroristas, como piratas, certo? Eles fazem também a infiltração nas suas áreas de combate, pode ser feita por paraquedas, pode ser feita por mergulho, né, de profundidade, pode ser feita por botes, por lanchas, pode ser feito por aviões, helicópteros, e mesmo por território, né, terrestre. Certo? Não necessariamente aquático, mas terrestre. Então, eles são preparados para operar em todos os ambientes. Aquático, de profundidade, no céu e também em terra. A preparação deles é fundamental para dominar todos os ambientes. Certo? Então, eles, como eu estava falando, eles são o pessoal mais bem preparado, tanto fisicamente quanto mentalmente, dentro das Forças Armadas. Eu cheguei a ter a oportunidade de fazer uma parte inicial do treinamento, junto com eles, lá na base de Niterói. Né? Consegui acompanhar de perto o trabalho deles, e eu percebi realmente que são pessoas, que são homens muito bem capacitados e muito motivados, né? Possuem um sangue frio e uma capacidade de controlar as próprias emoções de uma forma que eu nunca vi antes. Sim. Né? E eles têm que também ter um grau, né, de inteligência muito acima da média, para poder conhecer e operar diversos tipos de equipamentos. Né? Então, eles são mestres em paraquedismos, mestres em mergulhos, mestres na utilização de armamentos, enfim, eles são pessoas realmente muito diferenciadas, né? Por isso que devem ser mantidos sempre sob sigilo também. Com certeza. Bom, diria um colega meu de televisão, apresentador de televisão, que as pessoas, nós temos a oportunidade de assisti-lo aos domingos. Pô, bicho, não é mole não ser mergulhador de combate da Marinha do Brasil. Qual é o treinamento? Como é feito um treinamento? Porque não é uma atividade qualquer. Como é feito esse treinamento para um mergulhador de combate da Marinha do Brasil? Olha, a formação de um mergulhador de combate leva até 48 semanas. 48 semanas? Quase um ano inteiro. Para formar todo o requisito, né, operacional que ele necessita ter para exercer sua profissão. Né? Então, ele é um voluntário, né, altamente motivado e com uma predisposição, né, mental e mesmo genética para assumir todo tipo de riscos e desconfortos possíveis em nome da defesa do Brasil. Né? Especificamente das nossas costas e dos nossos rios, né? Das nossas baías e principalmente do nosso litoral.
na região do pré-sal, onde ele atua em defesa das plataformas de petróleo, dos navios, enfim. Ele é o responsável por defender toda essa riqueza, né, gerada, todo esse patrimônio brasileiro. Esse patrimônio, né, econômico que o Brasil tem ainda, né, não foi totalmente explorado. Certo? Porque com as reservas do pré-sal, o Brasil ele virou um alvo, né, potencial mundial, né? Americano, sobretudo. Com certeza. Então foi por isso que teve a necessidade de se adestrar e de se treinar esse grupamento. Que ele existe desde o ano de 74 no Brasil. Mas agora que ele está sendo mais utilizado e mais empregado em função realmente, né, dos eventos que o Brasil sediou, como Copa do Mundo e Olimpíada, né? Então eles foram muito empregados na defesa, fizeram a inspeção de todos os navios que entraram e saíram do nosso território, e também, como eu falei, das nossas riquezas naturais, da nossa Amazônia Azul, que é a região, né, até onde vai o limite das nossas riquezas, né, submersas no pré-sal, chamado de Amazônia Azul. Amazônia Azul. Isso, é o nosso território brasileiro, digamos, equivalente à água, né? Temos a Amazônia Verde e temos a Amazônia Azul, porque é o equivalente ao que a gente tem de riquezas na água. Na água, perfeito. Entendeu? No nosso litoral. Até, claro, que renderia um programa específico, acredito eu, falando do pré-sal, do próprio petróleo, mas eu só vou fazer uma pergunta um pouco provocativa. A gente sabe, estuda, e acima de tudo, quem acompanha os veículos de comunicação, sabe que no território, no planeta Terra, a região do Oriente Médio é a região mais rica em petróleo. Por isso que também motivam-se muitas guerras. A pergunta que eu queria te fazer, Marcelo, o território brasileiro, ele pode ter uma riqueza bastante grande, ainda não descoberta em termos de petróleo? Com certeza, né? Os estudos preliminares da região do pré-sal indicam uma reserva absurda, sabe, para ser explorada nos próximos anos. O que acontece ainda é que não existe uma viabilidade econômica. Viabilidade econômica e tecnologia também? E tecnologia também, para poder fazer render, né, economicamente a exploração desse petróleo. Porque o custo para se explorar é muito alto. E no mercado acaba não sendo ainda viável, né? Então por isso que está meio parado, né, a nossa exploração do pré-sal. Do pré-sal. Certo? Mas o pré-sal, para você ter uma ideia, ele é a segunda maior reserva mundial. Só perde realmente para essa do Oriente Médio. Sim. Né? O Brasil concentra a segunda maior reserva mundial, então. De petróleo. Apenas perdendo para o Oriente Médio. Exatamente. O pré-sal é petróleo também? É a mesma coisa ou não? É a mesma coisa. O pré-sal, como se diz, é aquela região... porque são várias camadas geológicas, né? Certo. Que tem embaixo d'água. Certo? Cada camada é formada por um tipo de sedimento diferente. Então o pré-sal é uma camada que fica anterior aos bolsões de petróleo. Certo. Entendeu? Então tem essa camada de pré-sal, que nada mais é do que um grande reservatório, né, de sedimentos, né, chamado sal, né, que é o cloreto de sódio. E embaixo dessa camada, aí sim. Os bolsões. Aí vem os bolsões de petróleo. Sim. Então, para poder explorar o petróleo desses bolsões, é necessário perfurar toda a camada. Passar toda a camada do pré-sal. Do pré-sal, né, que é uma camada muito grande, né? Sim. Ela pode chegar até 200 metros. 200 metros. De profundidade. Então tem que conseguir perfurar essa camada para poder assim atingir o pré-sal. Chegar na veia do petróleo, como a gente diz. Do petróleo. Sim. E isso sem contar também toda aquela coluna d'água que tem em cima disso. Que pode Quando você fala em 200 metros, é só essa camada essa camada do pré-sal. Fora a camada de água. Que pode chegar até 3.000 metros. Até 3.000 que são 3 quilômetros. Sim. Né, em média, né? Mais ou menos em média. Sim. Pode variar um pouco para mais ou para menos. Né? Entendeu? Então a riqueza que a gente tem nesse pré-sal é muito grande. Por isso, então, que a Marinha, como eu estava falando, criou esses grupamentos especiais de elite, né, de soldados altamente habilitados para poder fazer a defesa disso tudo. A defesa. Né? Salvaguardar esse patrimônio. Exato. E por curiosidade, né, que você me perguntou sobre o treinamento desses mergulhadores de combate, por curiosidade, eles têm que passar por uma semana específica chamada de Semana do Inferno. Opa! A Semana do Inferno. Que é o grande peneirão, como se diz, né? A grande peneira onde vai realmente a grande separar. Seletiva. A grande seletiva. Sendo que cerca de apenas 10% dos candidatos conseguem passar por essa Semana do Inferno e dar seguimento ao seu treinamento. Então, essa Semana do Inferno não se usa equipamento, ela é mais voltada mesmo para a resistência física e mental do candidato. Então, o candidato fica 6 dias inteiros
se exercitando cerca de 18 horas por dia, Nossa, mas... fazendo exercícios, né? Nadando, correndo, fazendo flexões abdominais e todo tipo de exercícios que os instrutores conseguem inventar, remando botes também na água, sendo submetidos a um frio constante, né? Esse treinamento é feito em Cabo Frio. Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Que fica ao norte do Rio de Janeiro, Sim. que é uma região de litoral muito fria, né? Pega uma ressurgência de águas profundas, então ali a água é muito fria, muito gelada. Então eles colocam esses candidatos a mergulhadores de combate por horas e mais horas submersos nessa água. E eles têm que aguentar a hipotermia, têm que aguentar tudo, o que vier, entendeu? Eles têm que passar também por 30 minutos apenas de sono diário. Só? Por quê? Para poder adquirir essa resistência mental e a capacidade de conseguir manter a concentração sobre um estresse físico extremo. Essa que é a ideia. Aí está a denominação Semana do Inferno, né? Por isso que é o a Semana do porquê Inferno. dela, né? Isso. Sim. E com o mínimo de comida e o mínimo de água também. Ah, vai entrar na dieta. Vai entrar na dieta. Vai entrar na dieta. Então os candidatos, que eles começam lá pesando cerca de 90 quilos, mais ou menos a média, eles acabam a Semana do Inferno com 72, 75, né? Porque o desgaste é muito grande. Mas isso proporciona, né, à pessoa um desenvolvimento físico e mental inacreditável. Inacreditável. Né? Adaptando o organismo e a mente a poder, digamos assim, exercer aquilo que a profissão vai exigir deles no futuro. Sim. Né? Marcelo, para ser um mergulhador, o que deve ser feito? Aliás, eu quero avisar o pessoal também que nós estamos falando de mergulho, de companhia limitada, tudo que nós estamos falando aqui, muito cuidado, não realizem sem acompanhamento. Se você costuma dar aquele seu mergulho na piscina, no açude, ou enfim, mergulho onde você queira, ok, faça, mas não faça o que nós estamos falando aqui sem orientação, né? Com certeza. Muito a orientação de um profissional sempre é muito importante, né? Então, qualquer pessoa pode ser um mergulhador, né? Desde que ela tenha os requisitos mínimos, né, físicos necessários, né? Então, nós temos 3 tipos de mergulho, como a gente conversou, né, desde o começo do programa. Temos o mergulho recreacional, certo, que ele é sem fins lucrativos e profissionais, que qualquer pessoa pode realizar o mergulho como uma forma de recreação, né, ou de esporte, né, ou de turismo, né, certo? E esse mergulho, então, ele é feito até a casa dos 20 metros. Sim. Claro, tem pessoas que depois podem se aprofundar, né? E podem mesmo de forma recreativa chegar abaixo dos 20 metros. Mas normalmente as pessoas procuram para isso, para poder conhecer os recifes, os corais, aqueles peixinhos coloridos, mergulhar até uma embarcação que foi sossobrada, né? Que foi, digamos, colidida e afundou. Afundou, certo. Né? Então uma embarcação... Não é o Titanic. Não é o Titanic. O Titanic ele está a quase 4 mil metros de profundidade. Quase 4 mil metros. Só foi possível chegar até ele com submersível. Com submarino? Não o submarino, o submersível, Sim. Que é um tipo diferente de submarino. Ele é um pouco menorzinho, né? Ele é equipado com baterias para poder aguentar mais tempo embaixo da água, né? E vão 2 pessoas pilotando. 2 pessoas. Então esse é um mergulho recreacional, né? Que eu estava explicando. Então qualquer pessoa pode fazer, podem procurar algumas escolas de mergulho. Eu acredito que tem uma em Caxias, né? Se não me engano, na Samburá deve ter. Aqui, acho que na Serra Gaúcha, acho que é só na Samburá mesmo, em Caxias. Em Porto Alegre tem umas 2 ou 3 escolas. E dura 1 semana esse curso, onde são feitas explicações teóricas, depois uma prova em piscina e uma prova em mar. Essa prova em mar, normalmente, eles levam o pessoal para fazer, eu acho que é em Florianópolis, né? Ali na Ilha do Arvoredo. Sim. É em Bombinhas, na verdade. Bombinhas. Ilha do Arvoredo. Mas dentro do estado de Florianópolis. De Florianópolis. Santa Catarina, melhor dizendo. Isso. Aqui no Rio Grande do Sul, infelizmente, a gente tem poucos pontos de mergulho, né? Então é feito normalmente... Por que poucos pontos de mergulho no Rio Grande do Sul? Mergulho recreacional. Recreacional, por quê? Porque o nosso mar é muito agitado. Muito revolto. Muito revolto. Né? Ele não tem assim uma baía abrigada ou ilhas, né? Que possam acalmar um pouco a velocidade e a força dos mares, né? Como Santa Catarina, como Rio de Janeiro, né? Então aqui no estado é feito numa represa, né? Dentro da Fundação Gaia, que fica perto de uns 100 quilômetros de Porto Alegre, mais ou menos. Fizeram uma represa ali, que era uma região que foi desativada, né? Eles inundaram com água, colocaram lá uns peixinhos, tudo, para o pessoal mergulhar também ali até os 30 metros, mais ou menos. Certo, perfeito. Isso, quem busca então o caminho do mergulho recreacional. Recreacional. Quem quer mergulhar de forma profissional, aí pode escolher ou mergulhar
como civil, né, não como militar, mas como civil, trabalhando com uma carteira assinada, trabalhando com uma empresa, né, de mergulho ou de navegação, na região do pré-sal. Do pré-sal. Fazendo vistorias em dutos, construindo estruturas submarinas. Entende? Não é para ver coisas lindas embaixo d'água, é para trabalhar mesmo, é para construir estruturas submarinas. Sim. Então esse é um mergulho de profundidade, como é chamado. A Marinha tem um centro de formação que fica no Ciama, né, em Niterói, onde também qualquer pessoa pode se candidatar, tem que ter o ensino médio completo, nesse caso, em alguns casos é exigido o ensino superior, e tem que passar por uma série de requisitos físicos, né, que eles têm lá, até no site tem os requisitos que são precisos. Então tem prova de corrida, de natação, de flexões, de imersão em água, enfim, uma série de provas, que o candidato tem que provar que ele é apto física e mentalmente para poder depois fazer o curso. Perfeito. E por fim, então, o mergulhador de combate, que ele é o mais exigente e o mais difícil de todos, o mais seletivo. Então a pessoa tem que ser já oficial e tem que ser ou praça ou oficial já de carreira da Marinha. Então tem duas formas de entrar. A primeira é através de um concurso público chamado Escola de Aprendizes Marinheiros da Marinha, que tem que ter só o ensino médio para poder ingressar. Então ele entra nessa escola, ele serve como marinheiro de um navio durante 2 anos, e depois ele pode se candidatar a ser mergulhador de combate, certo, desde que ele preencha os requisitos. Né? Ou então, se ele quer entrar como oficial, ele faz a escola naval, que é como se fosse um ensino superior da Marinha. Ele sai de lá já como tenente, né? E depois ele também se candidata para ser oficial do corpo de mergulhadores de combate. Então esses são os 3 caminhos para quem gostaria, né, de tentar seguir essa carreira. Busquem informações, é a melhor coisa, né? Isso, agora é só entrar nos sites específicos da Marinha, né, do Ciama, e também das escolas de mergulho recreacionais, né, para quem não quer uma coisa muito aprofundada, né? Claro, com digamos certeza. assim, pode mergulhar só como turista, né? Sim. Turista submarino. Com certeza. Já está valendo muito a pena também. Marcelo, quero te agradecer, estamos chegando ao final do nosso programa, foi mais uma vez uma aula, um aprendizado para todos nós, hoje falando sobre então a atividade de mergulho da Marinha do Brasil, a gente teve a oportunidade de conhecer um pouco mais. Muito obrigado pela tua presença aqui no programa mais uma vez, e até uma próxima oportunidade com outro tema que vamos eleger para colocar em pauta na nossa conversa aqui. Com certeza, o agradecimento é todo meu, é sempre um grande prazer vir aqui. E espero estar de volta aí novamente, tão breve possível. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima, obrigado. Entre um mergulho e outro, o Marcelo vai voltar novamente aqui na programação da TV Cidade. O Marcelo Nava, que é farroupilhense, é engenheiro e também oficial da Marinha do Brasil, hoje nos falou um pouco mais sobre as atividades de mergulho profissional da Marinha do Brasil. E como é bastante interessante, como eu colocava no início do programa, instigante e contagiante, é um tema que a gente tem. Daqui a pouco não se conhece muito, mas se tem a oportunidade, tem o desejo, tem a vontade de conhecer um pouco mais sobre esta atividade também. Estamos chegando ao final do programa Cidade Aberta de hoje, com o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. Agradeço pelo seu prestígio, pela sua audiência, foi muito bom tê-los novamente conectados, ligados aqui no programa Cidade Aberta. Nós voltaremos amanhã, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, com mais uma edição do programa Cidade Aberta. Eu estarei aqui aguardando por você. Espero que você também possa estar nos prestigiando. Um grande abraço e a gente se encontra aqui na TV Cidade, o nosso Canal 14. Até a próxima!